4-0, né? E eu fico me perguntando, será que a distância é essa mesmo? Bom, pessoal, 4-0. E eu fico me perguntando, será que a distância é essa mesma? A do Flamengo para o Corinthians, de 4-0, fora os ameaços, como a gente diz, um 4-0 com um placar ainda enganoso, que poderia ter sido mais. A gente pode discutir o pênalti e tal, até acho que foi pênalti de VAR, né? Mas não dá nem para reclamar desse pênalti, né? Porque não fosse o pênalti, o Flamengo, se apertasse o play, poderia ter feito outros gols. Se não fosse o Hugo Souza, que falhou no terceiro gol, poderia ter sido mais do que 4-0. É uma realidade muito dura quando você pega o melhor time do Brasil, um dos melhores, com um elenco absurdo, que muito bem treinado, consolidado, num trabalho já desde o ano passado, contra um time que está tentando se reencontrar em meio à temporada. É óbvio que o resultado ele acaba tendo essa consequência. Agora, eu ainda fico me perguntando se a distância ainda é essa. Porque eu já vi o Corinthians, mesmo com times inferiores, encarar de frente esse Flamengo. Inclusive em 2022, quando foi vice da Copa do Brasil e, por um detalhe, por um pênalti, acabou não sendo campeão. E, ok, o Flamengo era diferente desse de agora e tal, mas era esse Flamengo de elencos valiosíssimos desde 2022, inclusive comandado pelo Dorival Júnior. E o Corinthians foi lá e competiu. O que aconteceu no Maracanã? É um somatório. É um somatório de coisas. Para a gente poder explicar um 4-0, ele não tem um motivo apenas. Você precisa entender um contexto. E é isso que eu vou tentar trazer nesse vídeo para vocês. Começa por não ter um comandante no banco de reservas. E quando eu vou citar os motivos aqui, entendam que não é o único motivo, porque são vários, tá? Quando eu falar sobre isso, por favor, não pense do outro lado, poxa vida, mas não pode ser por isso. Não é só por isso, mas é também por isso. Não tinha um comandante no banco de reservas. E mais do que isso, o Corinthians ficou 10 dias sem um comandante, que ainda nem começou a trabalhar. Que mensagem o clube passa com isso para os jogadores? Chico, mas poxa, o Tite estava apalavrado, né? Estavam esperando ele no treino, de repente ele desiste. Aí o Corinthians tem que recomeçar a sua busca, e aí demora, e aí o Dorival pediu muito e não sei o quê. Eu sei de tudo isso. Eu fiquei trazendo aqui todos os dias os relatos e o minuto a minuto do que estava acontecendo. Eu sei exatamente que, obviamente, não foi só culpa do Corinthians essa negociação, mas 10 dias sem um técnico. Vocês acham que passa que tipo de mensagem para o grupo de jogadores? Pois é, esse é um dos motivos. Eu imaginei também que o Dorival Júnior nos camarotes, observando o elenco, que os caras iam correr um pouquinho mais, né? Que os caras iam dar um pouquinho mais o sangue. E aí vem para o segundo motivo. O que foi essa postura, essa atuação desses jogadores? E aí eu preciso cobrar desses jogadores, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que falta comando. Quando você chega na tua empresa e o teu chefe não tá, muitas vezes você sabe o que fazer. Como diz meu amigo Denilson Show, sempre tem alguém te vendo. Então baixa a cabeça e trabalha. Mas a motivação, ela é muitas vezes inevitável que você não tenha para executar determinada função, já que você não tem um comando, você não tem uma cobrança, você não tem uma exigência, você está ali, fazendo o teu trabalho. Mas às vezes, se não tem ninguém te observando, ninguém te monitorando, você vai fazer aqui, ali, um feijão com arroz e tal. Então quando eu digo que não tinha um comando, é porque os jogadores estão há uma semana sem saber se esse é o esquema tático ideal, sem saber qual o direcionamento melhor eles podem ter para o funcionamento do time, sem saber qual a perspectiva que eles vão ter daqui para frente, sem saber se o cara que está jogando hoje se ele vai continuar como titular ou não. Então tem várias dúvidas numa troca de comando em que o jogador ele fica meio perdido, ele fica meio abandonado, porque não tem um cara para dizer para ele, não, agora nós vamos conquistar esse resultado porque final de semana e tal. O cara não tem planejamento nenhum, ele está entrando em campo e jogando. Então quando você abandona, e eu tô sendo duro aqui na crítica, né? Quando você abandona o futebol, porque foi isso, né? Foram 10 dias em que jogaram para um interino comandar o time, você precisa contar com essa consequência. Mas ele conseguiu 2 vitórias em 2 jogos. Vamos analisar esses 2 jogos? Contra o Sport em casa, em que o Sport sai na frente. O Corinthians criou muitas chances antes disso, mas o Memphis individualmente teve que virar o jogo contra o Lanterna do campeonato. Depois, contra o Racing do Uruguai, que é inqualificável, em que o Corinthians pariu uma bigorna, como a gente fala, para vencer por 1-0. E o Hugo teve que fazer uns milagres no final do jogo. Claro que o Félix Torres deu aquela colaborada, mas enfim, não foi fácil. Foi dessa maneira que o Orlando Ribeiro
conseguiu as suas 2 vitórias. E nada contra o Orlando. A questão é que o Orlando nem estava no dia a dia do clube. Por quê? Porque a falta de planejamento dessa diretoria, dessa gestão, fez com que não tivesse um treinador da comissão permanente, um auxiliar técnico, um Fábio Carilli de outros tempos, um Fernando Lázaro. Não existia mais essa figura. Aliás, não existe mais essa figura. Não tem um cara que está ali no dia a dia, bebendo da fonte dos técnicos que ali passam, ou muitas vezes passando ao treinador, porque está ali há mais tempo dizendo: esse cara está correndo, esse cara está se dedicando, esse moleque aqui está pedindo passagem. Não existe isso. Então, quando você troca uma comissão técnica, sai todo mundo. Não fica ninguém. E aí eles pegam o Orlando Ribeiro, que é o técnico do Sub-20. O que faz o técnico do Sub-20? Ele está cuidando dos moleques. Ele está cuidando do Sub-20. Ele estava numa final de copinha no início do ano. Ele não tem o dia a dia do clube. Só que aí ele chega e desembarca e diz assim, ó, assume o time aí para esses 2 próximos jogos, para esses 3 próximos jogos. E aí o cara tem que fazer o quê? Cara, eu não estava aqui. Eu não sei se esse cara está correndo, se esse cara não está. Eu não sei se o esquema tático vai corresponder à característica desses atletas. Eu não tenho nem tempo para isso. O que ele faz? Ele mantém o que lá está. Ele pega o time, porque ele provavelmente estava vendo que o Ramon Dias estava escalando, e tem um motivo pelo qual o Ramon Dias foi demitido. Porque não estava dando certo. Mas aí, quando ele chega, ele pensa assim, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o que está sendo feito. Claro, o cara vai na zona de conforto, na bola de segurança, e escala praticamente a mesma escalação, e não muda nada. E aí é óbvio que a consequência ela é inclusive pior, porque aí você tem um cara que chegou, que não conhece o dia a dia, escala os mesmos jogadores e os caras não têm motivação para nada. E aí quando você vai ver dentro do campo, dentro do jogo, nada resolve, porque não tem nada de diferente. E quando eles olham para o banco de reservas, tá um cara lá, que é técnico do Sub-20 e que tá, tipo assim, fazendo um bico ali como técnico do Corinthians. E até 2 dias atrás, a gente nem sabia quem seria o técnico. E os jogadores também não. Então vocês acham que isso reverbera de que maneira no elenco? Mas, muito bem, o Dorival foi confirmado, o Dorival estava no camarote, e aí eu esperava mais dos atletas. Eu esperava que os caras pelo menos corressem, né? Do tipo, chefe novo tá aí, o professor tá me vendo. Aí, dentro daquela figura que eu usei, daquela analogia,